Uma das maiores referências do Brasil quando o assunto é programação neurolinguística. Harry é Master em PNL, especialista em comportamento humano. Desde 2020, Harry dedica a sua vida para extrair o máximo potencial de todas as pessoas em seus treinamentos e imersões. Então, chega para cá, nosso grande parceiro, Harry Bank. Salva de palmas, Salva de palmas, pessoal. Bom te ver, velho. Bom te ver. Obrigado, querido. E aí, gente, tudo certo? Harry, vamos lá, vamos falar de e-commerce. O que você sabe de e-commerce? Nada. Zero. Sei nada, irmão. Se botar o dedo ali, vamos lá. Aqui, ó. Joga aqui, vamos ver se vai para lá. Agora acho que vai. Não, tu deixa virado para mim só o computador aí, mas que a gente se vira. O povo aqui é do e-commerce. Você tá doido, irmão? Gente, olha só. Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu estou aqui. Tá? Dá para ver que tem galera extremamente inteligente aqui, mexe com e-commerce, multimilionário. É bom jantar com esse tipo de povo, não economiza do dinheiro. Tá? Eu sou neurocientista. Eu sou o cara que estudou programação neurolinguística, estudou ciência do consumidor, eu estudei neurociência e física da consciência, para que eu conseguisse entender como que o consumidor pensa, como que ele se comporta. Então imagina comigo o seguinte, você lá dentro da sua empresa, imagina que alguém chega e fala para você o oposto do que o mercado vende. Olha só, eu vou pegar um produto e baseado no meu produto, eu vou subir uma campanha para que eu consiga converter um interesse em faturamento. A gente faz o oposto. A gente estuda o público, vê a fase cognitiva do público e baseado no comportamento dele e no quanto ele tem de capacidade cognitiva, eu escolho um produto e eu jogo como uma isca. O que isso significa, professor? Mais ou menos assim. A depender do público e do produto, a gente consegue esgotar ele em um dia, 2. É mais ou menos isso. Então, a gente precisa entender que foi-se a época, pelo menos para nós, da neurociência, em que a melhor campanha era a que mais vendia. Hoje, para nós, da neurociência, a campanha que mais converte é aquela que consegue aproximar o produto do comportamento de quem consome o produto. Sim? Parece difícil, né? E é. Claro que é. Se vocês falarem que é fácil, o NACA não me contrata mais. Agora imagina você, irmão. Se você tivesse que fazer... Como é que se fala? Eu vi um termo uma vez que achei muito bacana. Como é que é? Não era garimpar. Como é que se fala, NACA? Minerar. Fala assim, como assim? Eu quero entender o que significa minerar. E aí minerar nada mais é do que uma pessoa... Nada mais é, como se eu não tivesse dado importância para o minerador. Não, peraí, eu vou ajeitar a minha comunicação. Minerar, não sei se você sabe, irmão, mas vou contar. A única coisa que eu sei desse mundo. É a pessoa que ela entra lá e ela fica minerando bons produtos que vendem bem, que tem uma margem de lucro boa. Mais ou menos isso? Sim ou não? Sim, né? Mais ou menos foi o que eu entendi. Agora imagina, se em vez da minha empresa ter um minerador, se eu tivesse um cara especialista numa coisa chamada ciência do consumidor, junto com a programação neurolinguística. Se eu conseguisse, através de dados que são disponíveis na internet, conseguir perfilar um consumidor perfeito para o meu segmento. O que a gente ganha com isso, professor? A primeira coisa é que a gente não precisa fazer tanto teste com tanta campanha. Porque às vezes eu tenho um produto e esse produto tem 10 campanhas diferentes. E aí, as 3 campanhas que estão na melhor... Não sei se na área de vocês, na minha no digital é assim. As 3 campanhas que estão com a melhor performance, eu desligo as outras e boto o foco naquela que está performando melhor. Dentro do nosso ecossistema, é mais ou menos assim. Agora, imagina quando eu entro, em vez de eu entrar com 10 campanhas, eu entro com 3. E as 3 têm uma performance semelhante. Imagina que bom seria. Em vez de eu ter 30, eu tenho 9. 9 o quê? 9 campanhas. Quanto isso ia representar no bolso de vocês
de economia? Eu não sei quanto que está o leads de vocês, mas nós estamos pagando o osso pelo lead. E é isso que a gente faz com a PNL. É mais ou menos, professor, do que a gente falar sobre persona, é igual? A ciência do consumidor é a persona? Sim ou não? Sim. Você tem uma persona, não tem? Quem vende tem uma persona pré-definida? Você tem uma persona? Vocês não têm persona pré-definida? Tem, não tem? Por que só 2 levantaram a mão? Tá assim mais ou menos? Ô louco, irmão, o que é isso? Nossa, tá meio assim, meio coiseado? Vamos lá. Quem tem uma persona pré-definida? 5, já aumentou 2 aqui, irmão. Tá bem. Agora, se eu tivesse que perguntar, primeiro que você tem uma cara inteligentíssima, irmão. Não. Isso pressupõe que você conheça muito bem a sua persona. Então, define para mim quem ela é, onde ela vive, o que é que ela come, como se reproduz essa persona. Não está tão refinado assim, mas é assim. É uma mulher de 55 anos, profissional liberal, com vida social ativa, com a chegada dos netos, os filhos saindo de casa, ela quer mostrar que ela está antenada, que ela está elegante. Tem algumas informações dela, mas... Faz sentido? Faz sentido? Como que essa mulher se comporta no dia a dia? Vida social ativa, o que mais? Olha que legal. Pensar no dia a dia eu nunca pensei. Eu nunca pensei. Harry, mas o que vai mudar eu pensar no dia a dia da minha persona? Pensa comigo o seguinte. Se eu conseguir pré-definir o dia a dia da minha persona, significa que, a depender do tempo, a minha persona ela faz determinadas coisas, tem determinados comportamentos em horários específicos do dia. Imagina se eu subo uma campanha perto das 19 horas, onde essa pessoa efetivamente destina parte do tempo dela para consumir conteúdo na internet. Mas não é só conteúdo. É um conteúdo / entretenimento, mas muda. Quanto mais refinado for, melhor vai ser a minha oferta. Então, quando a gente fala, principalmente de elevação de consciência, eu quero explicar para vocês mais ou menos como funciona esse mundo da elevação de consciência. Quem estava aqui no passado? Tem a galera do ano passado? Nós já tínhamos conversado, você também, que eu conheço, aqui também. Quem mais? Cara, que legal. Nossa, meia-noite é pouco para nós hoje já. Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês hoje como que funciona a elevação de consciência. Nós vamos entrar dentro da neurociência agora, da física quântica, da metafísica. No final do dia todo mundo vai levitar. Não é mais ou menos assim. Mas para mim que sou cientista, principalmente da ciência do consumidor, olha só, quando eu tenho alguém na minha frente e eu tenho que gerar o interesse nessa pessoa, eu preciso saber como gerar esse interesse. E quando a gente fala elevação de consciência, eu quero explicar para vocês uma coisa que fique gravado no coraçãozinho de vocês. A contrário senso, para quem é da ciência, vai falar mais ou menos assim, olha, eu entendo que nós temos 2 mentalidades. Nós temos a mentalidade inconsciente e a mentalidade consciente. É mais ou menos isso que a gente aprende dentro da neurociência. Só que para nós, os neuroprogramadores, principalmente quem estuda física da consciência, a gente entende que são 4 mentalidades. São 4 mentes que o consumidor tem. 2 delas é óbvia, que é a mente inconsciente e a mente consciente. Não tem flip chart, mano? Eu ia fazer um desenho que vocês iam ver. A mente inconsciente e a mente consciente. Vamos lá. Olha para o seu produto agora. Você vai ter que dizer para mim qual mente consome o seu produto. Qual? A mente consciente. Qual mente consome? Harry, mas não tem diferença. Como não, meu irmão? Isso aqui é o básico do básico da neurociência para você botar muito dinheiro no seu bolso.
Nós temos duas mentes que são as imponentes, a mente consciente e a inconsciente. Qual que é a diferença principal? A principal diferença é que a mente consciente, ela é uma mente analítica. A mente consciente precisa fazer sentido de forma analítica o teu produto. E a mente inconsciente? Emoção, geradora de sentimento, emocional. Então eu preciso olhar para o meu produto e saber para qual mente o meu produto comunica. Eu primeiro analiso isso. O meu produto comunica com a mente consciente ou com a mente inconsciente do consumidor. Se eu sei que comunica com a mente inconsciente, por que é que eu estou dando uma enxurrada de informações que são do consciente? Harry, mas como é que eu calculo isso? É um parâmetro, não tem como pegar? Tem, é só você ver o tempo. Quem tem mapa de aquecimento no site? Mapa de calor? Sim, não tem? Você não consegue ver lá quanto tempo ele permaneceu? Se você pegar uma copy bem desenhada, você sabe em qual parte da sua página o seu consumidor ficou. E aí você sabe se naquela parte ele ficou preso por uma copy consciente ou uma copy inconsciente. Se o pessoal fica mais tempo onde aparece todos os dados específicos do teu produto, o que é, o que não é, como monta, como desmonta, o que tem dentro, o que não tem dentro, significa que essa pessoa é de uma mente extremamente consciente. E aí você faz um paralelo e você vê que o seu consumidor principal, ele é mente consciente. E o inverso também é verdadeiro. Dentro desse mapa, você consegue entender qual é o tipo de comunicação para o meu consumidor. Ok até aqui? Quando você for agora fazer... Quem é do marketing aqui? Eu fico mais feliz quando está a galera do marketing. Porque eu sei que eles são meio pirados, tipo eu. E aí, quem é do financeiro? Também, irmão. Você quer ver um conflito entre o marketing e o financeiro? Aqui, ó. Temos uma campanha linda, maravilhosa. Bota um balão, alguém vai flutuar, desce uma bailarina, ela gira, 5 carros explodindo. Aí chega no financeiro, pede autorização. Não, irmão, calma. Sei lá, bota um estático lá, um carrossel e manda bala. Eu sei como é que funciona. Por quê? Porque quem é do marketing geralmente vai desenvolver a mente inconsciente. E quem é do financeiro, geralmente vai desenvolver a mente consciente. E o teu consumidor é assim também. Só que olha só, às vezes eu me empolgo, tá, gente? Aí vocês falam, ó, devagar. Só que olha só, a gente está pegando essa informação baseado no estudo científico. Mas também existe um estudo temporal. Existe o tempo que determina a forma com que o seu consumidor vai consumir. Harry, não entendi. O primeiro semestre é um estilo de consumo. No segundo semestre, o estilo muda. Como pode isso, professor? Sim. Se você fizer um estudo detalhado do seu consumidor, você vai ver que de dezembro até abril, para alguns segmentos, não é tão bom assim. Já para outros é excepcional. Agora, de agosto até novembro, para alguns segmentos é excepcional, para outros não. Se eu não olhar para isso e tentar pescar no aquário comum, não converte. Porque a gente trabalha com elevação de consciência. É quando eu percebo algumas coisas. Deixa eu ver se eu trouxe para vocês aqui um negócio que eu acho muito bacana. Não. Esse também não. Depois eu vou falar deles. Aqui, ó. Em resumo, é isso. Simples, de fácil entendimento. Já bastaria, irmão. Simples isso aqui, ó. Eu confesso que às vezes até eu me perco. Mas tem uma teoria por trás disso aqui. Você é a Japa. A Japa sabe que é aquilo ali, Japa. Já conversamos sobre isso, irmão. Olha só. Imagine comigo o seguinte. Agora vocês vão flutuar comigo dentro de uma teoria aqui que eu sou extremamente apaixonado. Imagine comigo o seguinte.
Agora vocês sabem que nós temos 4 mentes, não 2. Então a gente para com a confusão de achar que a nossa mente trabalha só de forma dupla. Harry, mas você só falou de 2. Presta atenção, calma aí. Não vamos chegar na 3ª e na 4ª. Quando nós chegar na 4ª, vai ser melhor do que a 1ª. Só que, para mim entender a elevação de consciência, eu preciso, mais ou menos, compreender como que eu chego aqui no resultado. O que é o resultado, professor? Depende, irmão. O resultado para você pode ser 1 milhão de faturamento mês. O resultado para você pode ser não perder tanto dinheiro subindo campanha ineficaz. O resultado, ele depende de 2 coisas. Ele depende do estímulo do mundo. O que é o estímulo do mundo? Imaginem vocês comigo assim. Ó. Hoje é sexta, amanhã vamos subir campanha. Amanhã nós vamos subir campanha, a gente começa a fazer um estudo hoje. Amanhã a gente vai dar um start numa campanha nova. Os estímulos do mundo que a gente fala é tudo aquilo que o seu cliente vai captar da mensagem que você vai colocar para ele. Então imagina que o seu cliente vai abrir, vai receber uma oferta e essa oferta vai ter vários elementos. Pode ser uma figura, pode ser um carrossel, pode ser um 50% off, pode ser qualquer coisa. Toda informação que está dentro daquele quadrado são elementos do mundo. O que a grande maioria faz? A grande maioria não está nem aí para o que a pessoa está pensando. Eles enchem de elementos sem considerar o segundo fator. Fator externo. O que é um fator externo? Aquilo que é externo. Tudo que está à nossa volta é um fator externo. É a mesma coisa que eu pedisse para vocês descrever tudo que está acontecendo à sua volta agora. Isso são fatores externos para o consumidor. Agora, fator externo mais experiência, que é um fator interno, vai gerar o quê? O que a gente chama de filtro. O que é o filtro? O que acontece dentro do filtro aqui? O processamento. Mas processamento do quê? Se a pessoa vai querer aprender, compreender, resolver ou realizar a tarefa. Quando vocês fazem uma campanha, vocês botam um negocinho chamado call action? Sim ou não? O que vocês querem que ela faça? Uma ação? Vocês querem que ela realize algo. Clique no botão, faça o cadastro, compre 1 e leve 2. Como que ela faz isso, Harry? Baseado em 2 fatores, gente. Baseado no fator externo, é aquilo que você comunica com o seu cliente, e no fator interno, que são as experiências que essa pessoa já teve com produtos semelhantes ao seu. Essas experiências são com produtos ou com pessoas. Se alguém falou assim, olha, está vindo para o mercado aí uma canetinha, e essa canetinha promete fazer milagre, mesmo que ela custe R$5.000. Sabe o que acontece? Eu vou contar essa história real, tá? Não é brincadeira, não. Mano, você arruma uma água para mim? Olha o que aconteceu, Nacão. Essa empresa, eu atendo muitas empresas hoje no Brasil em relação a ciência do consumidor. Sabe qual que é o melhor jeito para você vender um produto hoje, high ticket, no Brasil? É gerar uma fofoca. Isso aqui é uma estratégia real, que a gente brinca com o marketing. A gente gera uma fofoca. Como assim, professor? Fofoca. Chega lá, no consultório do médico, que é blogueiro, e fala para ele assim, doutor, não tem nenhum médico aqui, né? Deixa eu perguntar primeiro. Não? Então vamos falar. Doutor, quanto você está cobrando por stories? Sei lá, 15 mil. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma storytelling.
Eu não quero que você oferte o produto, eu quero só que você lance uma fofoca na rede social. Aí o cara foi lá, abriu a rede social e falou assim, olha gente, vocês estão sabendo de uma caneta que veio para o Brasil? Promete ser muito melhor do que aquela outra. Essa caneta fala que, sei lá, com 10 aplicações, rede social. Aí começou, compartilhamento, pam, 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 pam. Todo mundo compartilhava, mas ninguém sabia o que era. Obrigado, mano. E aí, o que aconteceu? Outros médicos nutricionistas da área da saúde começaram a ver a notícia e começaram a dar opinião sem saber o que era. E aí, o que aconteceu? Começou a subir no índice do Google, pesquisa, qual caneta de emagrecimento está vindo para o Brasil? Tudo. E foi deixado, irmão. 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia, pum! Venda, até que foi bloqueado. Mas até que foi bloqueado, meu irmão, champanhe. E aí você pensa assim, não, mas foi uma estratégia do marketing. Ok, o marketing colaborou gigantescamente junto com a ciência do consumidor. Nós pegamos algo e jogamos uma faísca no mercado. Essa faísca no mercado foi o que criou esse volume. Outra coisa. Isso é real, tá, gente? Onde, mano? Lá? Outra coisa. Vocês sabem como é que é feito para se vender... Alguém vende ticket de show aqui? Não, né? É muito difícil ter alguém. Já vem. Faz favor, mano. Sabe como é que a gente faz para vender isso verdadeiramente? Com a mesma proposta. A gente chega na cidade que vai ter o show, vai ter sei lá o quê, e a gente larga um pedaço do que vai acontecer dentro da universidade. E deixa o povo construir. Tu tá sabendo que vai ter Cláudia Leite? Nem foi anunciada. Deixa o povo falar. É verdade, sim, Cláudia Leite e Aviões do Forró no mesmo palco. E aí o povo vai falando, e no final das contas se constrói o quê? Antes do produto ser lançado, o contratante já sabia exatamente o que eles queriam. Por quê? Porque gera o quê? Comentário, discussão. Deus o livre, se vier Cláudia Leite eu não vou. Opa, já descarta. Não é esse estilo que a cidade quer. Então a gente faz essa pesquisa de campo para não gastar dinheiro. Sim ou não? Agora, imagina comigo. Por que a gente fala de elevação de consciência? Porque isso aqui, gente, isso aqui não é matéria de... Vocês vão ver no Instagram. Isso aqui vocês não vão achar. Não vai ter no Instagram, não vai ter num podcast, não assim do jeito que a gente traz para o NACA. Porque isso aqui para nós é como se fosse algo muito precioso. Quando você tiver discernimento para entender que isso aqui é uma joia e você aplicar dentro do negócio isso aqui, você faz 2 coisas. Quem tem equipe? A equipe vira um tesouro. Uma bala, irmão. E a outra coisa é você usar isso aqui para dentro do negócio. Isso aqui que a gente chama de elevação de consciência é para você entender que o fator 1 mais o fator 2 vai gerar na pessoa, ela vai meio que rotular aquilo, ela vai tentar entender aquilo, baseado no que eu falo e no que a pessoa tem de experiência em relação àquilo. Aí aqui, dentro do processamento, é onde ela decide se ela vai ou não consumir o meu produto. Agora vocês vão entender outra coisa, que eu acho maravilhoso, irmão, que é onde eu mais ganhei dinheiro. Eu não ganhei dinheiro na compra. Eu achava que dentro do digital eu ia fazer muita grana com a compra. Eu fazia uma oferta de um produto, e eu trabalho com educação, então eu preciso fazer uma boa oferta, porque tem outros profissionais. Mas eu entendi que o meu aluno, ele era muito mais consumidor pelo preço. Preço mesmo. Aí eu posso estudar a mesma coisa pagando menos. Então o que nós entendemos? Que a gente ia ganhar mais, não na compra, mas na recompra. Por quê? Porque na recompra, se esse cara entrou aqui dentro e ele seguiu isso aqui, ele fez o processamento adequado,
eu posso ter duas reações, positiva ou negativa. Se for negativa, eu preciso reajustar a minha campanha, a minha performance. Se for positiva, a positividade gera o quê? Um resultado, sim ou não? O resultado não é uma experiência? Essa experiência positiva, somada com o que eu dou para ele, vai gerar nele uma outra filtragem, um outro processamento, mais uma reação positiva. E eu coloco ele dentro de um ciclo. O Naka está aqui, não vai me deixar mentir, mas se eu estiver mentindo, ele vai confirmar. Ele também não vai me desmentir, né, Naka? Mas nós temos alunos no segmento de educação, principalmente da inteligência emocional, que chega a consumir, sei lá, uns 90 mil do produto. O Naka já investiu. Mais de 90 mil deu, né, Naka? Então imagina, você tem um lead que ele faz um ciclo, que é isso aqui para nós, e ele deixa 90 mil na tua empresa. 100 leads dá quanto? 900. 1.000, 9 milhões. Isso aqui, baseado em que estrutura, professor? Nisso aqui. Então, tu imagina que você tem 2 anos de plantio. 2 anos, nós ficamos estudando. O Naka me conhece já há mais uns 4 anos, mais ou menos, né, Naka? 4 anos estudando, 4 anos fazendo. Já perdi Instagram com muito seguidor, mas não dei bola. Porque a gente estava no ano do plantio. A gente começou a perfilar o nosso consumidor tão bem perfilado que hoje a nossa taxa de recompra, irmão, está beirando os 47% de recompra. Então, a cada 100 alunos do meu instituto, 47 voltam a comprar do meu instituto. Cada 100, 47 compram. Isso é muita coisa, irmão, para nosso segmento, que tem uma taxa de conversão na casa dos 9% a 10%. Mas por que a gente converte 47%? Porque o cara que senta na minha mesa... Quase quebrei teu coisa ali, mano. O cara que senta na minha mesa, ele não senta de forma aleatória. Ele é polido antes de se tornar meu aluno. Então, quando ele chega dentro da minha escola, ele começa já com o desejo de ir para o próximo nível. Nós não temos o trabalho de fazer um pitch de venda. A gente joga a oferta na mesa e a gente já sabe que tem gente preparada para o consumo, porque foi feito antes dele chegar. Então, quando a gente fala de nível de consciência, é você entender que aquela era de 2019, 2020, ou talvez 2021, já não é mais como era antigamente. Em 2020 foi a pandemia, acho que foi novembro de 2019, 20 foi que estourou, né? Março de 2020. Março de 2020, pandemia. O mundo em caos. E alguns empresários dentro dos estúdios gravando pocket para vender. 10 passos para não ficar louco. 20 formas de continuar emagrecendo em casa. 15 dicas de como ter uma alimentação saudável em tempos difíceis. E assim foi. Quem entrou em 2020, no segundo semestre de 2020, faturou milhões sentado na frente de um computador. E isso não é brincadeira. Nós temos amigos em comum que a gente sabe disso. Da pessoa vender mais ou menos aí 230, 240 mil hora. Rodando. Pancada. Gravando cursinho. Curso. Vendeu, 2020, 2021. Final de 2021, começou a cair. Quem vendia muito começou a vender nada. E aí começou uma coisa chamada estorno. Chargeback. Pau. E aí eu vi amigo meu fazendo devolução. 23 mil por dia. 26 mil. E o pau torando. Por quê? Porque achou que o consumidor de 2020 era o mesmo consumidor de 2024. Não é, irmão. Nós mudamos. Mas por que a gente muda? Pelo nível de consciência. Agora, quando eu falo nível de consciência, eu estou falando só do meu consumidor? Estou me sentindo na aula de pós-graduação hoje, Naka. Os meus alunos de pós-graduação são assim.
Parece que tem medo da ciência. Vamos falar, gente. Ah, maluco? Não sei, agora também esqueci. Estou falando fiado com os outros. Ah, isso aí. É só do cliente, será, o nível de consciência? De quem é, principalmente? De quem? Do marqueteiro, coitado do marqueteiro. Tudo é culpa do marqueteiro. O chefão dá o dinheiro, o marqueteiro que se vire. De quem é o nível de consciência em relação a isso? Você acha que o teu consumidor tem a obrigação de saber isso que você está falando para ele? Olha aqui, gente. Vamos lá. Vamos recapitular. Se eu der consciência, eu ia falar de um segmento, mas eu sei que tem. Eu tenho aqui, eu sei a galera que vende o que eu ia falar. Vou falar, estou nem aí. Quem vende encapsulado? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu elevar muito o nível de consciência do meu cliente, do encapsulado, pode ser que ele não compre tantas unidades. Por quê? Por quê? Não, porque o meu corpo ele tem uma capacidade X de absorção. Fora isso, o próprio organismo manda fora. E aí tem anúncio que fala assim, ó, o meu produto tem 28% e o do concorrente 15%. E daí, irmão? Se o cara fosse analítico, ele ia fazer assim, mas qual é a capacidade de absorção do corpo em relação a esse? 12%. Então, de 15% a 28%, pouco importa. Então, eu não posso elevar o nível de consciência do meu cliente, falando desse segmento. Eu não, porque se eu fizer e ele for dar um Google ou falar com o nutrólogo dele, vai ver, não precisava comprar um de 28%. Não. Não precisava. É que nem... Eu sempre vou pedir se tem alguém aqui que vende NAC, porque vai que o cara ficar. Alguém vende creatina? Não tem ninguém de creatina? Ah, irmão, você está louco. É que nem a creatina, bicho. Ó. A minha creatina, cara, ela é fantástica. É tomar hoje, você vai para o treino, você vai se sentir o cara mais forte do mundo. Não é assim, irmão. A creatina, ela demora 10 dias para fazer efeito, mais ou menos. Se você der uma carga de 0 a 10 por dia, durante talvez 5 dias, o teu organismo já começa a meio que sobrar para usar de forma adequada. Então não adianta eu colocar o papo, não adianta. Por que não adianta? Se o meu público for analítico, não, mas se ele não for, sim, porque o cara é emocionado. Aí você vai fazer o seguinte, lá em outubro, você vai lançar uma propaganda da sua creatina, fazendo uma promessa mirabolante, porque o cara quer shapear para descer para BC. Esse cara, ele vai tomar banho com a tua creatina. Porque a promessa é a promessa para o inconsciente dele. Ele quer usar sunga, irmão. Nada contra quem usa sunga. Mas, porra, ele quer shapear para usar sunga em balneário. Ir para o caixadaço. E aí eu preciso adequar a minha comunicação. Só que quando eu falo nível de consciência, não é só do meu consumidor, mas sou eu, como CEO, como dono da coisa toda. Eu preciso ter consciência disso. Porque, olha só, imagina comigo. Se você aplicasse 2 técnicas e essa técnica fizesse com que você tivesse uma economia e essa economia fosse revertida, sei lá, num carro novo, irmão. Um helicóptero, que está na moda agora. O sucesso é o helicóptero agora. Enquanto você não tiver um helicóptero, irmão, ainda você não chegou no ápice do sucesso. Tá? Só que olha só, quando a gente entende isso aqui, o que a gente está falando? Imagina que eu estou falando com vocês sobre o quê? Sobre um ponto de vista. E olha que doido. Eu sei disso, porque eu ia dizer numerologia, a matemática. A matemática não mente. Se a gente está em 100, a probabilidade, mano, é que 30 pessoas literalmente estão falando assim, isso aqui pode ser interessante. Pode ser que faça a diferença. Mas 70 pessoas devem estar pensando assim, muito trabalho, não sei se eu quero implementar,
Provavelmente isso é coisa do marketing, então deixa para ele se virar. Aí amanhã chega na empresa, chama a equipe de marketing e fala assim, a partir de hoje vocês vão estudar a ciência do consumidor. Porque eu sei como funciona. Eu já fui aluno, eu já sentei num banco para entender e chegou um cabeludo da neurociência e me explicou uma coisa, eu fiquei olhando para ele, tá, e daí, irmão? Converte isso em dólar para mim. Se tu não conseguir converter em dólar, não quero nem saber o que é. Até que você entende que isso aqui dá para converter. Em quê? Em dinheiro, em dólar. Porque isso é uma ciência, e se é uma ciência, qual que é um dos requisitos para ser uma ciência? Como que é? Depende. Tem que ter o quê? Evidência, comprovação. Então imagina, se você falasse para mim, Harry, isso aqui é quando? Depende, irmão. Tem coisa que é de 1972. E aí existe uma ciência que é usada desde 1972 e que algumas pessoas ainda não têm nem consciência dela. E ao contrário, o senso, eu também provo. Existe uma pessoa que eu não vou citar o nome, para não dar confusão. Não tinha minha água, será? Uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas foi o candidato, entrou na política, anda de helicóptero, manda as pessoas pegar a chave. Pega a chave, irmão. Se você falar com ele 5 minutos, toda a conversa é baseada nisso aqui. Toda a conversa. Não é 5% dela, é toda a conversa. Harry, mas eu não gosto dele. Eu também não. Mas eu gosto de vez em quando. Principalmente quando ele está entrando de helicóptero. E ele pousa o helicóptero. Ele fecha um outro negócio multimilionário. Se eu olhar para ele pessoa, tem coisas que eu não concordo. Mas se eu olhar para ele estrategista, empresário, cara, ele é fantástico. Mas você não fica 5 minutos na frente dele e você não consegue estabelecer uma conversa se você não tiver nível de consciência, não souber isso aqui. Prova disso, queridos, eu já passei por isso. Quarta-feira estou indo para Goiânia fazer o Up Summit, onde vai estar ele, Pablo Marçal, vai estar o... Oh, meu Deus, não podia falar. Nossa, naca. Vai estar o homem lá, vai ter o Paulo Vieira, posso falar. Ele não complica. Vai estar o Paulo Vieira, vai estar o homem lá, vai estar uns outros homens lá. Você chega neles, a primeira coisa que eles vão pedir, tá, ok. Que produto você tem, o que sua empresa faz, qual é o segmento dela, como que é a sua persona. Ok, isso aí é o óbvio. Ele vai perguntar para você, tá, em relação à ciência do consumidor, qual que é o comportamento do seu público? E a grande maioria, outra pessoa que pergunta isso, Naka, é o João Kepler. Vocês manjam o Kepler? Aí, ó, vai estar aí. Cara, se tu conversar com ele sobre negócio mesmo, sobre perfilamento de consumidor, cara, eu acho ele fantástico, na simplicidade dele. A única coisa que ele faz diferente, ele pega aquilo que é científico, aquilo que é complexo e transforma em algo motivacional para falar assim, ó, dá certo, no Brasil você consegue empreender e ganhar muito dinheiro. É muito bacana a forma com que ele inspira os empreendedores, mas baseado no nível de consciência. É simples ou não é? Alguém fala que sim. É ou não é? É, não é, mano? Então explica para nós. Ficou simples, rapaz do céu. Ó, a gente tem que ter uma persona, tem que entender o público, o que a gente quer e o que o cara quer. Tem que fazer a parte do marketing, trazer para a consciência, o que a gente quer trazer para a consciência e trabalhar na dor dele. Qual que é a dor? O que ele está sentindo para a gente resolver aquele problema? Eu trabalho com os dois. Eu pego o inconsciente e depois na consciência eu coloco uma promoção para ele converter. Já que ele está consciente, não comprou ainda porque está querendo preço. Tem lógica o que ela está falando? Tem lógica. Agora imagine se você tem consciência da lógica da consciência que ela falou. É bem complexo. É muito legal. Eu que agradeço. Sabe o que eu fico louco, irmão? É que às vezes a gente sabe o que é, mas não tem consciência que a gente sabe o que é. E aí você perde tempo. Eu ia falar, é que eu estou meio revoltado.
Muita reunião, Naka, muita reunião. Vamos fazer um debrief. Que debrief, irmão? Sai lá. Me manda aqui um resumo do que tu quer e vamos conversar e vamos seguir a vida. Não, vamos fazer como é o nome da outra palavra também que eu não estou querendo mais. Brainstorm. Vamos fazer um brainstorm. É que nem eu fui fazer estava num evento agora, final de semana, Naka. E quando eu comecei a estudar, eu já nem uso mais porque já começou a dar uma pirada. Eu estudei soft skill. Hard skill, soft skill. E eu sou especialista em soft skill. Mas, irmão, eu estudei isso há 10 anos atrás. Agora, está bombando no mercado. Agora, ninguém mais fala que eu sou do cara do soft skill. O que é soft skill? Não sei. O que é soft skill? Não técnicas. Comunicação é o quê? Soft skill, irmão. Resiliência, tudo isso. Só que, gente, olha só, tem que ter uma boa comunicação. Não, olha, gente, vocês precisam melhorar o soft skill de vocês. O que é soft skill, irmão? Vamos ser claro. Porque quanto mais claro eu for, mais consciência eu tenho. Só que tudo isso depende do ponto. Depende do ponto da minha consciência. Qual que é o ponto da minha consciência? Como a minha consciência é? Como que ela age? Como que a minha consciência é? Vocês estão conscientes aqui? Tem certeza? Agora, vamos lá. Estão conscientes? Estou consciente. Quem está aqui, ao mesmo tempo, está resolvendo o problema da empresa? Quem está aqui, e desde a hora que eu entrei até agora, já mandou pelo menos 5 WhatsApp? Aonde que está a sua consciência? Parabéns para elas. Isso é fato, irmã. O homem também faz? Sim ou não? Oxe, irmão, não se atreve a falar que não, mano. Se nós não se defender, quem defenderá? Harry, por que você está perguntando? Então não é para mandar mensagem quando tem um facilitador aqui, irmão. Tem que mandar. Se é negócio, eu sou o tipo de facilitador que se tiver que atender um telefone para fazer negociação ao vivo, eu boto o microfone para nós escutar. O mundo é dos negócios, nós somos empresários aqui. Agora, você falar para mim que a sua consciência está consciente, aí já é outro papo. É a mesma coisa que eu falar para você sentir o dedão do seu pé esquerdo agora. Vai lá. Dá uma mexidinha nele. Às vezes a pessoa fala, eu tenho consciência que eu tenho um dedão do pé esquerdo. Sim. Só que a nossa vida automatizada tira de nós essa habilidade, esse soft skill, de ter consciência do agora. Porque imagina, aí você pensa assim, Harry, não faz sentido, porque eu sou empresarial, eu sou do mundo business, ok, irmão, mas você também é biológico. Se você não conseguir ter consciência e não olhar para si, em determinado momento da estrutura biológica, vai falir, vai fundir. E é exatamente isso. O meu papel como professor de PNL não é só ensinar artimanhas para faturar mais. É olhar para você e falar assim, irmão, isso aqui é biologia. Se você não cuidar disso aqui, você pode ter muita grana, vai falecer. Morreu, já era. Seguro de vida para a viúva e vida que segue. Porque nós somos seres biológicos. Então não faz sentido eu querer elevar a consciência de alguém sem ter consciência de mim mesmo. Não faz sentido. Aí você pensa assim, numa estrutura aqui, nós temos vida boa, gente. Nós temos uma vida legal, se comparado com a grande maioria. Hoje é o quê? Quarta? Ô, louco, mano. Nossa, irmão. Sexta-feira. Gente, sexta-feira vocês estão aqui, dia chuvoso. Pô, São Paulo, lindo. E a empresa de vocês está lá. Ou está aqui. Mas vocês estão aqui, gente. Sexta-feira. Mas estão aqui fazendo o quê? O quê? Negócios. Deixa eu ver se ele está aqui. Não está. Posso falar. Eu cheguei, Naka. Vou contar uma história para vocês. Agora. Exatamente agora.
20 minutinhos. Eu cheguei, um menino chegou. Deixa eu ver se ele não está aqui mesmo. Não está. Vou falar mais baixo. Cheguei, o menino estava ali tomando café. E aí, quem é você? Eu disse, meu nome é Raine e tal. Legal. O que você faz? Eu sou palestrante, não sei o quê. Que legal. Então, a minha empresa é o seguinte, cara. Minha empresa faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Minha empresa é isso aqui, ó. Me mostrou a empresa dele. Ele fez um pitch de venda maravilhoso. Em 5 minutos, irmão. Lindo. Esse cara tem consciência ou não tem consciência? Por quê? Por quê? O cara nem sabe, não sabe. Não sabe quem eu sou, não sabe o que eu quero, não sabe que nada em mim. Cara, ele acabou de estragar a oferta. Perdeu o lead. Você foi, perdeu 11. Não é falando mal, mas estou dando um exemplo. Perdeu 11 pila, irmão. Foi lá, sei lá, deve estar 11 conto, dependendo do lead. Imagina perder R$11 por clique, irmão. 11 pila, 22. Você passa o dia inteiro perdendo. Por quê? Porque você não adequa a comunicação. Porque eu acho que falar é mais importante que escutar. Porque se eu falo, eu vou quebrando a objeção. Se você escuta também. E aí as pessoas falam mais do que escutam. E para nós que vendemos algo, é mais importante ter consciência da escuta do que da fala. Prova disso são pessoas que vendem sem abrir a boca. Prova disso é uma oferta. A pessoa joga na mesa e aquilo gera um consumo gigantesco. Deixa eu contar uma história para vocês entenderem como isso é real. Fui num evento uma vez. Um cara muito famoso. Vou falar o nome, estou nem aí. Paulo Vieira. Vai que ele me processa. Vou dizer que foi o NACA que mandou. O NACA tem dinheiro. Paulo Vieira, no meio do treinamento dele, ele fez uma oferta. Mas olha só, ele identificou uma dor num treinamento anterior que eu achei fantástico. Qual que era a dor? Ele tinha X% de gasto com isso aqui, ó. Bloquinhos de anotação, caderno, agenda. Sei lá, ó, custava entre o material impresso, apostila, mais bloco de anotação, mais caneta, mais não sei o que, ele gastava mais ou menos uns R$460 por aluno. Tu imagina 3 mil, 4 mil alunos, vezes R$430. Sabe o que ele fez? Ele foi num fornecedor, que poderia ter sido um de vocês, e falou assim, ó, eu quero um tablet. E esse tablet vai ser específico, vai ser meu, vai ter a minha logo. Só que ele vai ter que ter uma configuração diferente. E aí, dentro do evento dele, ele fez a oferta de um curso onde a pessoa que comprava ganhava um tablet. E aí teve gente que fez a seguinte conta. Esse aqui mais esse, mais um tablet mais ou menos, custa tanto. Então é como se fosse de graça. O cara ia lá e comprava só para ter as apostilas materiais específicos, o tablet tal do método CIS, que fez muito sucesso. Há 2 anos atrás foi isso, irmão. E aí, olha o que aconteceu. Ele fez, é maluco. É maluco. A maioria copiou. A maioria copiou. Só que para ele ter o tablet, ele teve que achar um fornecedor. Hoje eu sei que ele tem um fornecedor específico para ele, para toda a escola do CIS, que fornece esse equipamento para ele. Então, isso que é olhar e entender qual que é a consciência do meu consumidor. E isso, para nós da PNL, é extremamente importante. Por quê? Você já me conhece, né, mano? Você sabe. O largo e o... Porque, olha só, qual que é... Uma vez eu ouvi uma frase mais ou menos assim. Qual é a regra de ouro? Vocês já ouviram essa frase? Qual que é a regra de ouro? Completa a frase. Qual é a regra de ouro? Você está bem filosófica, bem na neurociência já. Qual que é a regra de ouro? É meio estranho, né? Mas se eu falasse assim para ti, irmão, quem faz a regra de ouro?
Quem faz a regra de ouro? Vamos pensar. Nossos pais, nossos... Gente, quem faz a regra de ouro é quem tem o ouro. Quem tem o ouro faz a regra. A pessoa que sabe mais, a pessoa que tem mais consciência é quem dita a regra do mercado. E aí você vai ver, não, é. Eu nem vou falar. Da outra vez já deu B.O. para mim. Mas geralmente acontece o quê? O brasileiro pega o que está no mercado americano e traz para o Brasil. Isso é mais ou menos o que acontece. Na nossa área também é assim. Só que nós entendemos que o grande poder está no significado que nós damos às coisas. Imagina mais ou menos assim. Qual que é o significado que o seu cliente está dando em relação ao seu produto? Esse é o grande poder. Qual que é o significado? Não, não quero saber da eficácia, eu quero saber o significado que o seu cliente está dando para o produto. Porque o significado pode não ter relação com a eficácia do produto. Para ele, o significado é outro. Vocês conseguiram compreender a diferença? Ah, mas os benefícios, não é benefício, é significado agora. Entendo que existe uma coisa chamada benefício do meu produto e o significado que o meu cliente dá para o meu produto. Se você conseguir fazer com que o seu cliente dê um significado para o seu produto, você já tem ele na frente de qualquer pessoa. Oi? Mercado de luxo. É que nem... Olha se tem cabimento, gente. Isso é real, tá? A história do Patek Philippe. Irmão, você pode ser o presidente da Bósnia. Você vai chegar na loja da Patek Philippe, o cara vai rir da sua cara. Você não entra lá e fala, quero um. Ele fala, não, está aqui. Quem é você? Eu sou fulano, mas a sua família, quantos Patek Philippe sua família tem? Nenhum, então você não vai comprar, irmão. Não, mas eu sou multimilionário. Não interessa. Para você ter um Patek Philippe, você tem que ser de família, que já tem pelo menos um, pelo menos dois, ou pessoas de alta influência, que deem acesso para você comprar. Qual é o significado daquilo? O que mais? Poder. O que mais? Prestígio, sucesso, sucessão, legado. E aí você vê assim, uma onda no Brasil 2024. Meninos de 18 anos ganhando Patek Philippe de presente. Clubes da Patek Philippe Brasil. Não estou falando mal, gente, bem pelo contrário. Mas eles entenderam que não é os benefícios. Que benefício, irmão? Se você olhar, e Deus que me perdoe se tiver um dono de Patek aqui, mas se você fizer uma classificação entre a lente do Patek Philippe e a lente de um Rolex, que talvez é de entrada para quem está ganhando mais dinheiro, é a mesma, irmão. É o mesmo material. É o mesmo, às vezes até o fornecedor pode ser o mesmo. Agora, o significado de um Patek e de um Rolex é diferente. Vou falar outra coisa. Vocês vão achar que eu sou louco. Ontem eu estava escutando uma entrevista num podcast, não vou falar o nome. Começa com J, termina com L. E ele estava falando sobre o mercado emergente de carros. E eles chegaram à conclusão de que o cara que é de berço nobre, ele entra para o mercado automotivo, ou seja, faz 18 anos e ele vai para a Mercedes. Mercedes foi considerado o carro como se fosse assim, a minha família é uma família tradicional, então eu já entro dentro da classe Mercedes. O carro emergente ficou a BMW. A BMW é para quem começou a ganhar muito dinheiro, vai lá e compra a BMW. Ele falou, salvo no Brasil. E aí, por quê? Porque teve um grupo no Brasil que transformou os carros de luxo em peça de... É como se não fizesse mais sentido para o mercado. É como se a Mercedes tivesse perdido o valor dentro do Brasil, e perdeu. É como se a Porsche, principalmente,
Tanto é que existe um movimento para voltar para o clube. Não sei se vocês manjam, tem um tal do clube aí no Brasil que hoje já não... Porque eles não querem mais dar acesso. E aí chegou-se na Ferrari. E não sei se vocês sabem, mas eu gostaria que vocês pesquisassem, mas dentro da Ferrari existe um departamento de estudo de comportamento. Um estudo de comportamento, não é só um setor de marketing, mais não sei o que, não. É marketing mais comportamento. E aí eles entenderam que eles preferem pegar um Justin Bieber e expulsar ele do clube da Ferrari do que deixar ele pintar uma Ferrari de roxo. Sabe por que eles fizeram isso? Por quê? Para mostrar que não interessa se você é famoso ou não. A Ferrari é para quem tem classe. A Ferrari, ele é o troféu da vida do homem. Quando você consegue comprar um, Paulo Vieira fala sobre isso. Que ele foi para os Estados Unidos, ele mora lá, e ele foi na loja da Ferrari para comprar uma. E ele chegou na Spider, não sei o quê, e falou, eu quero essa aqui. E o dono da loja falou, não, mas eu sou o Paulo Vieira, irmão, eu tenho dinheiro. Tá, e daí? Era, sei lá, $460 mil a que ele queria. O cara falou, não, você não vai comprar essa. E o cara, não, mas eu tenho dinheiro. Não, mas você já tem Ferrari? Não, então não é essa que você vai comprar. Você pode começar com a Ferrari de entrada, que ela é mais feminina, foi pensado na necessidade do mundo feminino. Tu quer essa? Se tu não comprar essa, tu não vai chegar na Spider. E aí o que ele fez? Comprou aquela. A Califórnia. Ele não vai chegar aonde? Ele não vai chegar no topo se ele não começar aqui. Nível de consciência. Outra marca que trabalha excepcionalmente isso. Outras marcas que vocês... né, irmão? É minha? Outras marcas que trabalham muito bem com isso. Louis Vuitton. Qual outra? Qual? Meninas. Louis Vuitton. Qual outra? Ninguém vende acessório feminino? Chanel, o que mais? Não tem uma que é... Eu também não lembro. Mas olha só, são marcas famosas. Uma bolsa de 25 mil, 35 mil. Até que uma artesã pegou câmera de pneu e fez uma bolsa extremamente exclusiva. E uma artista pop pegou ela uma vez e botou e foi para um show. Já bastou para a bolsa dela ser vendida num patamar de uma Louis Vuitton. Mas o que ela fez? Não, ela gerou exclusividade. Não, ela viu um comportamento. Qual foi o comportamento que ela percebeu? O que os artistas estão começando a fazer agora? Como? Sustentabilidade. Não tem nada a ver com exclusividade, irmão. Ser sustentável é um comportamento. Eles estudaram o comportamento da galera famosa e desenvolveram algo pensado no novo comportamento de quem tem grana. Simples assim. Agora, por que a gente fala sobre nível de consciência principalmente? Porque olha só, para nós da PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. O que é o estudo da experiência subjetiva? Não é palpável. PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Cada um de nós tem uma experiência. E essa experiência é subjetiva. Ou seja, cada um significou a experiência de uma determinada forma. Imagina comigo o seguinte. Eu tenho 2 irmãos, são gêmeos. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe, criados no mesmo lugar, mesma condição financeira, mesmo acesso,
O pai extremamente alcoólatra, batia muito no filho. Um deles se tornou viciado, etilista, vagabundo, fazia nada. O outro se tornou empresário muito bem-sucedido, várias empresas, multimilionário, até que chegou alguém e falou para ele assim, cara, como é que você chegou nessa situação? Você está na rua bebendo, e aí ele olha para o repórter e fala assim, o que eu poderia ser, tendo o pai que eu tive? E aí chegaram para o irmão dele e falaram assim, cara, como é que você se deu tão bem, está tão bem sucedido? Ele falou, o que eu poderia ser com o pai que eu tive? Para nós é isso. Quando eu estudo a estrutura da experiência subjetiva, eu estou falando assim, olha só, apesar de eu ter uma persona, eu ainda preciso considerar que a experiência dessa persona, ela é subjetiva. A experiência dela é subjetiva, ou seja, a estrutura dela não é uma estrutura formatada. É como se eu pegasse dentro da minha copy e eu conseguisse comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo fazer isso? Sim ou não? Quem é copyright aqui? Não tem nenhum. Vocês têm copy dentro da empresa de vocês? Tem, né? Pô, quem que é da tua? Quem? Ele não está aqui? Ah, entendi. Tá no bolso o copyright. Por que a gente fala isso? Porque olha só, imagina que nós temos a estrutura agora. A estrutura do quê? Da experiência. E a experiência é subjetiva. Para que serve isso? Para que serve a estrutura da experiência subjetiva? Se o que manda são os números. O que vocês acham? Quem é bom de fazer anúncio? Quem é bom de fazer uma arrasta para cima? Aumentar nível de consciência, empatia, o que mais? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Deixa eu só entender um negócio aqui. Todos vocês são do e-commerce, sim ou não? Todos vocês vendem. Muito bem, por sinal. Porque o nome é e-billions, né? Então, eu imagino que o que mais tem aqui é faturamento, irmão. Vocês já pararam para pensar como vocês faturam o que vocês faturam? Qual que é a estrutura do faturamento de vocês? Do início ao fim. Como que é essa estrutura? Para mim entender. Como é que é? Ela é intencional, mas decopa para mim a estrutura. Eu quero entender como que funciona. Do início ao fim do teu processo, a estrutura do teu processo de venda. Antes de converter e cair dinheiro na conta, como que é a estrutura da tua venda? Escolha de público-alvo, produto ideal, como atingir esse cliente, como gerar. No meu caso, eu tenho que trabalhar com desejo. Como gerar desejo na compra, como gerar identificação. O cliente precisa se conectar com o storytelling todo daquele produto. Né? Não só com a minha história, mas cada produto conta a sua história, uma novelinha. Se você tivesse que decidir entre todas elas, qual é a mais importante? A parte emocional. A parte emocional. Sim, gerar desejo. Senão não vendo. Vende sapato em supermercado. Tem que ter um diferencial. Eu só vendo por isso. Fica sem celular. A pessoa fica em depressão. O cabo do celular você vende sem gerar emoção. A pessoa ela está aflita, que ela está sem celular, ela está desesperada. Acho que é o pico da emoção é ficar sem celular. Dirigindo em São Paulo, com 10% de bateria, a primeira coisa que ele vai catar é um posto. Tem cabo aqui. Ó. Cabo. Com certeza. Sabe o que eu vi ontem? Obrigado, mano. Eu achei fantástico, nunca tinha visto, eu sou do interior, então
Eu sou meio bobão, às vezes, quando vou para cidade grande. Cheguei num negócio para pegar uma pizza ontem, mano. Tinha um quadrado cheio de power bank, que tu paga 25 pila, tu pega um, conecta, dá 4 cargas no telefone, terminou as 4 cargas, você devolve e paga mais 10 para pegar outro. Fantástico. Nem é meu. É tipo como se fosse, sei lá, um prestado. O cara tá me emprestando, tá me cobrando R$25. Aluguel. Achei fantástico. Por quê? Porque ele sabe que em algum momento você vai estar lá no meio e você vai lá pro celular e vai falar assim, meu Deus do céu, tá acabando a bateria, agora o que eu faço? Eu preciso dar uma carga. Tem cabo? Pede pro dono do restaurante se ele tem cabo. Vai falar, não tenho, tá carregando dele aqui do lado. Infelizmente. Pô, então quando eu falo para os meus alunos, gente, na prática mesmo, para nós, dentro da estrutura, da experiência subjetiva do ser humano, ele só vende se ele gera um sentimento, nem que seja de indignação. O sentimento é algo que tem que ser latente, vibrante, tem que ser óbvio. Se o seu produto é mais ou menos assim, a gente vê quando as campanhas começam a cair muito. Quando a campanha começa a cair muito, meu público já não está no mesmo flow do sentimento inicial. Porque é a mesma coisa que você pegar um hype. Vou dar um exemplo lógico para vocês entenderem como que isso que a gente faz, eu acho muito precioso o fato do NACA trazer para vocês isso. Sabe quem é o nosso... Eu vou me explicar por causa da minha voz, gente. Essa aqui acho que é a 7ª palestra em sequência. Então tá chegando no... Mas vamos lá. Sabe qual que é a minha pessoa? Daqui a pouco deu uma arrasta para cima. Essa balinha aqui, professor, se você consumir... Sabe qual é a nossa vitrine? É a Virgínia Fonseca. Gente, o dia que vocês conseguirem entender o que a Virgínia faz, vocês vão subir um outro patamar. Vocês precisam olhar para ela e tirar o papel de influência dela. A Virgínia Fonseca, ela é muito bem assessorada. Vocês não têm noção. Ela não é só uma menina que acorda e dá bom dia na internet. Ela tem uma estrutura de assessoramento que faz, inclusive, a storytelling dela. Vou entrar numa que a grande maioria caiu. Da WePink. Não, solta a WePink, essa aí já está manjada. Ela começou com uma brincadeira de comer 23 ovos, irmão. 23 ovos. Ai, gente, estou numa dieta aqui, preciso comer 23 ovinhos por dia. Ai, que legal. Aí ela foi para uma festinha da babá dela e aí alguém filmou ela assim, abrindo um pote com 23 ovos. Ai, estou aqui, não posso comer porque eu estou na dieta do ovo. 23 ovos. Dentro de um jatinho abriu 23 ovos. Pesca 23 ovos. Tá. Até que um dia, do nada, e nada é do nada, irmão. Oi? Ela abre um story e fala assim, gente, eu não vou dar conta. Porque, olha só, eu preciso consumir, 24 gramas de proteína por dia e eu não estou aguentando mais comer 23 ovos. Ainda bem que esse produto aqui fornece 23 gramas. Então, eu posso parar de comer ovo. Ela fez 15 dias isso, irmão. Ela esgotou em 10 minutos o produto. 10 minutos o produto. Por quê? Porque ela passou 15 dias inflamando o sentimento. 15 dias ela ficou batendo em cima do sentimento. E aí, foi lá e vendeu. Então, quando a gente começa a estudar a estrutura do comportamento, a gente olha para a parte subjetiva do ser humano, que não é sobre a capacidade que ele tem de consumir, mas é o motivo por trás do consumo. Aqui está o X da questão de quem literalmente tem sucesso. Não é a capacidade, é o motivo. Por que é que essa pessoa consome o meu produto? Qual que é o motivo gerador do consumo? Quando eu chego nessa análise, aí sim, é como se a gente estivesse fazendo mais ou menos assim.
para nós, é o seguinte: capacidade cognitiva e interpretação. Quanto mais capacidade cognitiva, menos interpretação a pessoa precisa ter. O que é a capacidade cognitiva que a gente fala? É quando a pessoa ela olha para o seu produto e ela vê aquilo como essencial. Não é só o produto, é o produto daquela marca vendido pelaquele lugar. E isso é um gerador de sentimento. E aí acontece o quê? Aquilo que a gente conversou no início. Acontece a recompra, que é onde você mais ganha. Por que você mais ganha na recompra? Primeiro, porque é um lead que ele já vem qualificado. Você não precisa pescar ele do mercado, você não precisa educar ele, você não precisa fazer uma campanha específica, porque ele sabe que se ele quiser consumir essa garrafa d'água, ele sabe quem vende. E aí ele vai direto no seu site, sem que você tenha que fazer uma campanha para ele, ele entra lá, comprar, pum. Ele compra. Ele vai lá e compra e você lança uma oferta, ó, nesse mês, se comprar 2, leva 3. Ah, mas mas tem minha vizinha que vai ser bom para ela. Compra 3. E daí daqui a pouco você lança uma assinatura anual, 24 potes, 24 coisas. Bingo. Consórcio de Tupperware. Irmão, não sei como é que isso, vocês conhecem isso, mas lá bombou isso aí. Consórcio de Tupperware, nunca vi isso. Você fica pagando durante 6 meses para no final dos 6 meses você comprar pote. Mas se eu quiser o pote agora, não, tem que esperar terminar o consórcio. Lindo, gente, a estratégia por trás disso. Lindo. Aí no final dos consórcios juntava todo mundo com um monte de pote, cada um escolhia o seu e ia para casa. Mas ia para casa pagando um novo consórcio. Tupperware com 2 tampas. Quando a gente estuda isso, você vê que tem lógica. Eu nem sei meu tempo, Naka. Hã? Para começar? Cadê? Cadê o negócio aqui? Aqui, ó. Quando a gente vai para dentro dessa conexão, e eu quero fazer um teste com vocês. Mais ou menos assim, ó. Vocês vão... Vai custar um pouco de grana. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos fazer uma aposta aqui, irmão. Se eu perder, o Naka paga. Se eu ganhar, aí é outra conversa. Quando a gente fala isso aqui, principalmente para empresário, e ele aplica isso dentro do ramo, não interessa para mim qual é, ele vai ver coisas. É como se você olhasse para a sua campanha agora, nesse exato momento. Você fizesse, daqui 5 minutos, uma reunião com a sua equipe de marketing, para assim, cara, que sentimento que a gente tem gerado? Que sentimento você tem gerado? E aí, sabe como é que a gente faz isso? E eu conto bem abertamente. Eu faço mais ou menos assim, ó. Eu pego o bloco aqui, ó, que é a minha página de venda, e eu vou construindo uma copy baseado num determinado sentimento. O primeiro campo aqui gera um sentimento, raiva, aqui emoção, aqui paixão, ponto. Dentro do mapa de temperatura, que isso aí é requisito obrigatório, eu sei que vocês manjam disso, você consegue ver aonde o público ficou, ponto. Qual que é o sentimento principal do meu público? Indignação, inveja. E aí você consegue saber qual sentimento trabalhar. E isso, gente, é tão precioso que vai literalmente antecipar talvez resultados que vocês estão esperando para 6 meses. Tudo dentro da consciência. Gerador de sentimento. Tudo dentro da consciência do gerador de sentimento. Parece um papo maluco, e eu sei que é. Eu sei que é. Porque a gente vem de uma geração, ou talvez de um frenesi, onde resultado é tudo que importa. E importa porque é o que paga as contas, irmão. Você paga suas contas se a tua empresa estiver faturando. Se ela não estiver faturando, você não paga. Eu sei que é assim que funciona. Eu também sou empresário, eu também tenho folha de pagamento, eu também tenho equipe por trás. Só que nós entendemos diferente o jogo. Quando nós paramos o nosso processo e nós adequamos tudo, aí a gente começou a faturar
coisas que a gente não faturava. Mas baseado em quê? No estudo da estrutura subjetiva do ser humano. Não só do meu consumidor, mas também da minha equipe. Quem tem equipe aqui? Vocês têm equipe? Quantas pessoas mais ou menos? Quem tem mais de 10? Bastante, gente. Quem tem mais de 10? Classifica a equipe baseado no método DISC? Sim ou não? Sim ou não? Não? Quem contrata sem olhar para o perfil nenhum? Ninguém vai admitir, né? Eu só estou aqui. Aí eu não sei. Rádio, por que isso é tão importante? Por que o método DISC é importante? Você tá. Comportamentos. Fala de um jeito bem. O que é que o DISC evita na tua empresa? O que ele traz é o que ele evita. Quanto gera uma contratação errada? Vocês conseguem calcular comigo o que uma contratação errada faz dentro de uma empresa? No mínimo 10 mil, mano. Se não tiver uma demanda. Mas imagina que cada erro de contratação te custe 10 mil. Se tu errar 5 por mês, tu está falando de 50 mil. Que rodando campanha você faturaria muito. Então a gente precisa entender isso. Quanto tempo, mano? Eu vou pelo maior. Pode ir pelo maior. Volta aqui. Quero mostrar para vocês um negócio que eu gosto muito. Essa parte A. Eu vou falando. Eu ia. Bastante, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui que eu gosto demais. O Marston, para mim, ele é extremamente importante. Porque se nós falamos da capacidade cognitiva até agora, a gente vai, de uma forma bem simples, eu quero que vocês só olhem para isso aqui, para vocês entenderem como que é importante, porque nós estamos falando do quê? Desde o início que eu entrei. Tem uma palavra que eu falei acho que umas 500 vezes. Exagero. O que é? Pessoas. Ou comportamento. O comportamento, gente, para nós, ele é muito mais do que habilidade. Tanto é que se vocês buscarem o nome de um livro chamado Hábitos Atômicos, você vai ver que dentro desse livro, para nós não importa meta e resultado, o que importa é comportamento. Se a pessoa fala para mim que ela quer emagrecer 10 quilos, querer emagrecer 10 quilos é irrelevante. A relevância é qual comportamento ela tem que ter para perder 10 quilos. Então, dentro dessa teoria, nós sabemos que comportamento é o que define o sucesso. É o comportamento. Se você não tiver um comportamento adequado, não adianta você falar para mim que você vai conquistar 30 milhões se você não consegue ter um comportamento de quem é multimilionário. Então, para nós, é um estudo muito sério. E quando a gente fala sobre o método DISC, a gente está falando sobre comunicação, liderança, gestão de equipe, recrutamento. Isso são o quê? Soft skill. E quando a gente fala disso, é para você entender que, mais ou menos assim, de forma bem resumida, quando a gente fala do DISC, a gente sabe que o primeiro comportamento sempre vai ser o dominante. Alguém trabalha com isso aqui? Só? Ninguém mais? Ok, então nós já estamos... Perfeito. Nós estamos desde o início falando sobre comportamento. Agora imagina se eu sei que dentro da minha equipe eu tenho pessoas dominantes, mas eu também tenho clientes com esse perfil de comportamento, porque a gente vende por comportamento gerador de sentimento. A gente não vende mais pela capacidade econômica.
A gente vende pelo movimento, pelo comportamento que está gerando. Então, imagina, se eu tenho um comportamento dominante, qual que é o estilo do meu consumidor, do meu cliente? Ele é direto, ele é competitivo. Sabe quem faz muito bem isso aqui? Tem um movimento que está crescendo gigantescamente que se chama... Como é os homens da montanha lá? Legendários. O movimento Legendários tem como bandeira o perfil dominante. Eles instigam o perfil dominante, justamente porque trabalha isso aí, direto, competitivo, determinado, focado em resultado. Eu vou subir a montanha, eu vou vencer a montanha, eu vou chegar na montanha, eu vou ter um encontro surreal na montanha. Então eles usam muito isso aqui. Eu acho fantástico. Não subi a montanha ainda, mas um dia eu subirei. Rapidez e tomada de decisão. Esse é o cara que compra a oferta rápido. Mas também é o cara que, se você está aqui, ele está resolvendo as coisas na tua empresa, tendo uma decisão rápida, baseada num senso mais inconsciente ou consciente? Consciente. Porque ele é analítico, ele é dominante. Então ele vai analisar as coisas também, mas ele vai resolver na rapidez. Aqui nós temos um contraponto da ciência. Esse cara que é dominante, ele tem a tendência também de gerar grandes conflitos. Por que ele gera conflito? Acha que está sempre certo. Ele não espera nada, irmão. Ele é o cara que fala assim, ó, se não, eu também não vou. Ele é o cara que fala, então também não vai. Ah, mas eu não quero que se dane. É o cara que ele prefere perder um negócio do que respirar um pouco e dar uma paradinha. Esse é o cara dominante. Impaciente e autoritário. Ele não tem paciência para ouvir a tua história. Eu participei de uma mastermind uma vez, e o dono da mastermind, ele é extremamente dominante. Ele passou o microfone para você, e você abre sua boca e fala assim, então, meu nome é Harry, eu vim de uma comunidade... não quero saber. Fala para mim, teu resultado. Quanto você faturou esse ano? Como é que você fez para faturar? Não, mas eu quero contar... Não, ninguém quer saber. Ninguém vai te pegar no colo. Para de chorar. É verdade, irmão. Não estou brincando. Isso aconteceu. É real, oficial isso aqui. Ninguém quer saber. Você teve resultado? Tive quanto? Como que você fez para chegar lá? Tem como metrificar? Tem. Beleza, é isso que eu quero saber. A gente gosta do perfil dominante? Absolutamente. Sabe, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver. Principalmente mulheres. Criou-se uma cultura, e aí o público masculino perdeu um pouco da característica de dominância e foi transferido para o mundo feminino. Em que sentido, Harry? No sentido de capacitação. Você pode, você consegue, você domina, você é a melhor do mercado, você. Foi implementado isso aqui, ó. Mas vocês sabiam que foi implementado de forma... Por que foi implementado isso aqui na mulher? Não só propaganda, através da propaganda, mas por quê? Inconsciente, mas por que a mulher teve que aprender a ser dominante? Para quê? Necessidade para geração econômica. Para geração econômica. Isso aqui é um estudo real. Agora, vamos lá. Se nós temos o dominante, nós temos o influente. Esse cara aqui para mim, ele é extremamente importante dentro das empresas. Entre o CEO, que é dominante, e a base de funcionários, se esse cara não estiver aqui, a sua base de funcionários não vai entender o que o cara está falando. Esse cara aqui, ou ele é diretor, ou ele é gerente, ele é alguma coisa assim. Ele é o cara supervisor, é muito, muito bom aqui, porque o chefão fala, chama todo mundo para a sala e fala, olha, é isso, assado e ponto.
E ele consegue transferir isso para a equipe de uma forma mais sedosa, mais aveludada. Olha só, gente. Ele está passando por um momento difícil. Né? Eu acho que se a gente não tiver a mesma visão que ele vai ter que cortar. Não, gente, ó, ele está furioso, se nós não bater a meta, vai demitir todo mundo. É isso que ele quis dizer. Mas o cara que é da influência, não, ele vem com uma voz sedosa, cria toda uma perspectiva. Por que ele faz isso? Porque ele tem a habilidade em motivar e engajar a pessoa. A habilidade dele é falar assim, gente, vamos lá, se nós não bater a meta aqui, vai rodar todo mundo, mas ele não pode falar isso. Então ele cria uma storytelling para motivar a galera, para engajar no movimento. Só que olha só, ele é impulsivo e disperso. Em que sentido, professor? Ele é impulsivo porque ele vai lá, ele escuta as dores e às vezes ele toma uma decisão baseada em sentimento sem pedir autorização para o manda-chuva. Não, mas quem falou para vocês que está liberado caixinha de música e café? Acontece muito isso, gente. Eu trabalho. Quem falou para vocês que vocês podem trazer o pet no sábado? Não, mas foi o nosso líder. Não, mas quem manda sou eu. Tira todo mundo aqui. Olha só, vou contar uma história. Vou falar o nome da empresa agora real. Uma empresa multinacional, faturamento bilionário. Um supervisor do setor comercial, grandes contas. Tem o setor comercial e o comercial, grandes contas. Só trabalhava com licitação do governo. A empresa precisava bater meta. Meta. Esse cara era o supervisor das grandes contas. Então, ele tinha uma equipe comercial embaixo da supervisão dele. Ele reuniu todo mundo e falou assim, ó, sábado e domingo, galera. A empresa vai pagar um adicional sábado e domingo. Pau. Vendendo. Se a gente conseguir bater a meta no domingo, nós vamos fazer um cafezão, nós vamos fazer uma festa aqui na empresa. Bateu uma meta, ele saiu, comprou coisa arada, comprou café, lanche lindo, lá. Chegou o gerente dele e falou para ele, quem autorizou? Ninguém. Então passa aqui no RH, foi demitido. Ele foi demitido. Ele foi demitido da empresa. O cara batia a meta. Mas ele foi lá e fez o quê? Ele foi impulsivo. Ninguém falou que podia fazer. Passou por cima. Ele foi demitido, cara. Só que para nós, esse cara aqui, ele inspirava, ele engajava, mas foi demitido. Esse é o nosso influente. Aí a gente tem o estável. Dominante, influente e o cara da estável. Quem que é esse cara? Irmão, a primeira coisa que eu acho muito legal no estável é a habilidade gigantesca com tabela, com ata de reunião, com memorando, POP, o cara que faz POP, processo de operação padrão. Você olha para a mesa do cara. Esse cara é o braço direito do gerente, do chefe. Esse cara, ele vem no negócio que eu gosto muito assim, ó, que é o fato dele ser da estabilidade, e ele fala assim, olha só, Harry, o mercado está mudando. Se você falar para ele, o mercado está mudando, a nossa empresa vai evoluir, ele começa a tremer na base. Ele fala, meu Deus do céu, será que eu sou competente para isso? Por quê? Porque ele é da estabilidade, ele quer tudo normal, ele chega todo dia, bate o ponto, pega o café, vai para a mesa, arruma tudo, dá bom dia, senta, relatório, e-mail, responde todo mundo, vai para a primeira reunião, anota, faz a ata, todo dia. Esse cara ele vai ficar 20, 30, 40 anos do teu lado e ele não vai olhar para você e falar assim, eu quero evoluir de cargo. Para ele a mudança gera dor, dói, é difícil, é um desafio para ele, porque ele é da estabilidade. E esse cara, ele é tão doido que além de ser da estabilidade, se você brigar com ele, ele vai baixar a cabeça e ele sai de cena. Ele não retruca, ele não responde, ele não gera conflito, ele não gera nada. É aquele cara que você passa 5 anos e um dia tu olha para ele assim, cruzou no corredor e falou, tu trabalha aqui? Sim, já faz 5 anos. Fala, que legal, não?
Por quê? Porque é o cara que fica no cantinho. E água paradinha. E precisa ter? Precisa, irmão. A gente precisa. Só que aqui, por que a gente bota como voltado para a harmonia do grupo? Porque esse é o cara que, ele que faz o meio campo, ele que chega e bate assim. Calma, irmão, vai melhorar, as coisas vão melhorar. Não, ele não vai demitir tantos assim, é só 2, 3. Vai estar difícil de bater a meta. Está difícil, mas lembra que a gente passou por isso ano passado? E nós estamos aqui, de pé, vivos. Então, esse cara é importante. O que eu tenho, assim, um pouco de botar o dominante muito perto desse cara aqui da estabilidade. Porque ele vai entrar em pânico do lado do cara, do dominante, da estabilidade. Ele vai entrar em pânico. Você tem uma bomba atômica ali. O primeiro comando que o dominante der para ele, que envolve... Quer ver uma palavra que ele odeia? Proatividade. Tem que ser proativo. Meu Deus, irmão. É a mesma coisa que você dar um tiro nele. Ele vai chorando para casa, ele vai chorar para o marido, para a esposa, e ele vai voltar no outro dia em pânico, porque ele não quer saber. Proatividade não é o negócio dele. Ele é o seguinte, está aqui o papel que você vai fazer todo dia é o seguinte, um botão verde, vai. Vermelho, para. Dúvida? Não. É esse cara. E a gente precisa dele, tá? E o último é o cara da conformidade. Esse cara aqui, geralmente usa óculos. Geralmente ele usa óculos, ele é estudioso. Por quê? Porque ele é detalhista, ele é analítico, organizado e ele é focado em regras. Só que nós que usamos óculos, a gente tem uma classificação chamada, sim, nós somos o cara analítico, nós somos o cara que a gente chama de conformidade, mas a gente também é esquizoide. A gente é esquizoide. E aí a gente tem 2 tipos aqui que ninguém conta, mas existem. Nós temos o conformidade não esquizoide, que é o extremamente analítico, e nós temos o conformidade rebelde. O que é o conformidade rebelde? A gente é organizado. Mas se alguém falar assim, olha, tem que ter um cabelo X, a gente faz o oposto. A gente literalmente gosta de quebrar regras, mas a gente quebra regras fazendo o quê? De forma precisa, organizada. A gente mostra que sim, dá para trabalhar diferente. É só abrir uma porta para a esquerda em vez da direita. Só que eu preciso ter cuidado. Porque como ele é um cara extremamente analítico, ele não é muito focado em transmissão. Ele não é um cara que vai analisar o seu projeto e vai amenizar. Ele é o cara que ele vai olhar para o seu projeto e ele vai falar exatamente o que ele pensa. E às vezes o que ele pensa vai ofender quem está ouvindo. Se você botar o da conformidade também pertinho do dominante, vai dar briga. Por quê? Porque o cara dominante ele vai falar assim, é assim. E o analítico vai falar o quê? Depende. Depende. Se você fizer isso, mais isso, nem sempre dá isso. Você está duvidando da minha palavra? Porque quem manda nessa bosta sou eu. Não vai falar assim, mas mais ou menos assim. Só que tem um negócio dele que eu gosto demais. Esse cara aqui, quando fala em processos novos, a nossa empresa ela precisa entrar no mercado de forma diferente. Um outro braço, um outro segmento, um estudo de produto. Esse cara da conformidade, ele é ideal para pesquisa e inovação. O cara analítico, ele é ótimo para inovação. Ele vai fazer um estudo de mercado metrificado para você. E ele vai chegar na sua mesa e vai entregar o estudo e vai falar assim, olha só, eu preciso que alguém execute. É isso que ele faz. Ele analisa e ele precisa que alguém execute para ele. Tá? Isso aqui é muito bom. Geralmente eu ocupo cargos de gerente e diretor. Tá? Antes de chegar no CEO, passa por ele, porque ele vai tomar uma decisão baseada em dados.
Então ele vai falar assim, olha, nós vamos comprar ou não vamos comprar, baseado em quê? No que o mercado está apresentando nesse momento. Então, geralmente, a decisão dele em relação à empresa é compatível com a visão do diretor, do CEO, se ele for um exemplo dominante. Porque ele não vai tomar uma decisão e vai fazer o cara perder dinheiro. Bem oposto. Ele faz o cara economizar ou faz o cara faturar mais. Ele é excepcional para isso. Fácil, não é? Onde é que eu botei ela? Não sei. Essa aí, né, mano? E aí, pessoal? Não é simples? Naka, sabe o que a gente pode fazer? O que você acha, mano? Assim, eu me disponho porque para mim não faz diferença nenhuma, mano. Eu acho legal. Eu tenho um material, que é um materialzinho bem legal que a gente montou, que a gente manda para as empresas para ajudar. Acho que dá para mandar para a galera. O que você acha? Aí tu distribui, não sei se tu tem um grupo com eles. Pode ser? Porque aí eu acho que fica legal como material de apoio, até para vocês terem um pouco mais de calma, fazer uma leitura, né? Chegar na empresa e falar, olha que legal, quem é que está causando briga aqui dentro? Quem que é? Por que vocês estão se olhando, vocês dois? Quem aí é o dominante aí? Que tá... Ah, você tomou uma... Ele é o quê? Não, obviamente. E é muito bacana. Porque, pô, se tu tem alguém da estabilidade e tu tem um dominante, sabe por que é muito evidente? Sei lá, acho que você tomou umas 14 olhadas, mais ou menos. E é legal quando você reconhece e um complementa o outro. Sucesso. Sucesso garantido. Lá em casa é assim também, tá? Ah, tá, desculpa. Mas se fossem solteiros, dá um bom casamento. Tem que ter amor. Funciona, não funciona, mano? A gente tem, dentro do material que eu vou mandar para vocês, pessoal, vocês vão ver que tem os casamentos que a gente chama, que são as junções de equipe. Então, um exemplo, lá no RH, a gente junta fulano com ciclano. Lá no financeiro, a gente junta esse com esse. Para que haja exatamente o que ela falou, um complemento entre os dois. Aí gera um balanceamento de comportamento. E aí um exemplo, sei lá, uma empresa... Aqui? Ah, que legal, mano. Ó, a gente tem um de cada ali. Vocês trabalham na mesma empresa? Mesmo setor? Nossa, deve ser muito gostoso trabalhar com vocês. Deve ser muito bacana. Vocês brigam muito entre vocês? Por quê? Não, já pensou nós brigar com ela, irmão? E esse olho roxo, nariz sangrando. Não briga, sabe por quê? Ponto. Porque eles se complementam. Agora, se fossem 3 dominantes, irmão, porrada e confusão. Como é que você quer? Isso que a gente faz, tá? Gente, eu sei que o fluxo é rápido, eu sei que o conteúdo é um conteúdo maluco, faz parte da ciência, sim, mas eu entendo como um conteúdo necessário, tá? A gente que vem uns 6 anos aí, e a gente trabalha com grandes empresas, como é o projeto do NACA, a gente consegue fazer um comparativo entre o antes e o depois. Sabe? Então, assim, eu gosto. Esse assunto é um assunto bacana. Eu gosto disso aqui porque mudou muito as empresas. Ontem eu estava em Curitiba, dentro de uma empresa que eles faturam mais ou menos, eles estão na casa dos 16 milhões ano. É uma empresa não é assim a top do segmento dele, mas já está ganhando mercado. E eles vêm nessa construção exatamente isso, dentro da ciência do consumidor e da ciência do comportamento. Então eles vão mudar toda a estrutura, eles têm 47 funcionários e agora eles vão começar a fazer esse análise de comportamento, perfilamento, nível de consciência, porque eles entenderam que até aqui a técnica levou eles. Até aqui as habilidades levaram, o resto para cima é comportamento. Então eles entenderam que eles chegaram no pico de faturamento. Daqui para cima é só ajustando o comportamento, tá? Da minha parte, gente, eu vou pedir escusas, como dizia meu professor juiz.
Se eu falei muito rápido, mas é um assunto que eu me empolgo. Eu sou muito apaixonado por isso, porque isso aqui mudou a minha vida e a história da minha empresa. E eu espero ter conseguido contribuir um pouquinho assim nessa construção de uma empresa extraordinária. De coração. Obrigado, gente. Deus abençoe. Boa! O Harry vai... Aí depende um pouco da galera aí. O Harry vai vir amanhã também. Eu acho que a gente pode falar um pouco mais desse negócio do teste DISC, porque eu venho percebendo que na nossa equipe também, né, isso faz toda a diferença. E aí eu intencionalmente também coloco pessoas com perfis diferentes para se relacionar, porque igual você falou, tem alguém lá do financeiro, não adianta ser uma pessoa dominante comunicadora lá, não adianta. Mas para o comercial serve Mano, demais. se tu quiser, amanhã eu posso trazer, inclusive, os casamentos de perfis, assim, ó, para vocês verem como funciona isso. E até na base hierárquica. O CEO, diretor, gerente, supervisor, vocês vão ver que existe Isso acho que é legal. O que vocês conteúdo acham, bacana. pessoal? O que Legal, vocês né? acham? E aí a gente traz amanhã. Então, amanhã a gente pode voltar, porque o Harry vai estar aí também. E eu acho que é isso. Alguém quer fazer uma pergunta, pessoal? O pessoal está cansado, eu acho. Tá vendo? Indica uma plataforma para a gente rodar o teste na empresa toda aí. Como é que é? Uma plataforma para teste. Na verdade tem um outro, achei outro dia um site na internet chama Teste Disc, acho que é .com, é de graça isso até. aí. E aí dá para você mapear, acho que faz umas 20 perguntinhas lá e ele mapeia. Não sei se é exatamente, né? Eu vou mandar... Amanhã eu posso até deixar o link. A gente pode, sabe o quê? Talvez fazer Rodar, amanhã. né? A gente faz isso aí. amanhã. Eu boto o link, a gente entra, vocês fazem amanhã para vocês entenderem como é que funciona. Mas esse link é um link aberto, você pode levar para dentro da empresa e ele sai um mapa. Aí é fácil, é bem bacana. A gente pode fazer amanhã também. Bacana. Tá? Sim. Não, É, eu outro faço. assunto, né? Eu faço Enneagrama, só que o Enneagrama ele demanda talvez de um tempo maior para a gente entender. Mas, sei lá, talvez uma próxima, Talvez uma próxima. Enneagrama é legal, mano. É bacana. Toda a ciência do comportamento é legal, mano. Eu gosto. Boa, pessoal. Fechou? Salva de palmas. Fotinho.